Bom dia, eu sou a professora Rainara Maia Carvalho, estou aqui para apresentar o artigo Classifique, que é um jogo para ensinar a classificação de requisitos de software. Bom, esse jogo ele está proposto no contexto da engenharia de requisitos, que é uma área da engenharia de software que é preocupada com a licitação, a análise, a especificação e validação e gerenciamento de requisitos de software de um projeto. E em especial na licitação, os profissionais eles devem descobrir, entender o que é que os clientes e os usuários querem, né? E nessa fase muitas informações são passadas e essas informações que são passadas pelos clientes, pelos usuários, elas não vêm numa lista sucinta, completa e bem organizada de tipos de requisitos. Então cabe ao analista classificar aquela informação após sessões de licitação. Então, classificar o que é que são requisitos funcionais, o que é que são requisitos não funcionais, o que é que são requisitos de interface externa. Então, existem aí diversos tipos de requisitos que precisam ser classificados, né? Nessas informações que vêm durante sessões de licitação, tá? E aí, nesse contexto, é essencial apoiar o ensino das práticas da engenharia de requisitos como um todo, né, já que a gente sabe que os profissionais que têm um gap aí de conhecimento sobre a área de requisitos, né, impacta negativamente no desenvolvimento de software, tá? Então, é muito importante trazer, né, um ensino, né, em forma de jogos, por exemplo, para atrair e tornar esse aprendizado muito mais atraente e mais divertido para os alunos, tá? Nesse sentido, a gente identificou alguns jogos para ensinar os conceitos da engenharia de requisitos como um todo, como, por exemplo, eu vou citar dois, Bilby, de Garcia, que foi proposto para ensinar técnicas de elicitação de requisitos. Tem o Airquiz, que foi proposto para ensinar os fundamentos da engenharia de requisitos, mas nós não encontramos nenhum, né, focado na classificação de diferentes tipos de requisitos, para ensinar o que são diferentes tipos de requisitos, como requisitos funcionais, requisitos não funcionais, requisitos de interface externa, requisitos de negócio, regras de negócio, restrições, são muitos tipos, né, que o profissional precisa entender. Então, esse trabalho ele propõe um jogo chamado Classifique para ajudar o ensino da classificação de requisitos, né? Justamente para apoiar aí o treinamento e o aprendizado de engenheiros de requisitos, tá? Então, falando aqui um pouquinho sobre o Classifique, né, que é um jogo para ensinar esses diferentes tipos de requisitos. O Classifique, o público-alvo dele são estudantes de graduação, então são estudantes que ainda estão ali na graduação aprendendo sobre os diversos tipos de requisitos. Então, esse é um dos conhecimentos requeridos pelo jogo, é você saber que existem esses diferentes tipos de requisitos para então praticar, né, esse conhecimento no jogo. O objetivo educacional é justamente aprender sobre esses diferentes tipos através da classificação dos requisitos, e ele é um jogo que é proposto, né, para a plataforma Android, então tem formato digital, é um aplicativo móvel, tá? E a narrativa dele é através de um conjunto de requisitos. Então, informações estão vindo e aí os alunos precisam classificar essas informações de diferentes tipos, tá? Aqui algumas informações a mais sobre o jogo. Então, os jogadores, você precisa ter um máximo de 7 jogadores e um mínimo de 3 jogadores para participar de cada partida ali do jogo. O jogador que vai iniciar a classificação, ele é definido pela ordem de acesso à sala do jogo. Então, uma sala é criada e conforme as pessoas vão entrando nessa sala, essa ordem vai definir a ordem de jogada, né, de cada jogador. Então, isso significa que o primeiro que entrar na sala é o primeiro a classificar, tá? Sobre as cartas, o jogo tem 4 decks de cartas, tem as cartas de desafios, que são as cartas dos requisitos em si. Então, por exemplo, aqui, né, você pode ver um exemplo de requisito, tá? Onde eu coloco assim,
cada empregado, cada funcionário pode imprimir 60 páginas. Isso é um requisito, tá, de um sistema, né? Um sistema que gerencia impressões de uma empresa, certo? Então, temos aí o deck de cartas de requisitos, que são as cartas desafios. Temos também as cartas do tipo de requisitos, tá? Porque, como a gente sabe, existem diversos tipos de requisitos, que é justamente o foco do jogo, né? Então, por exemplo, tem requisito de usuário, requisito de negócio, atributo de qualidade, requisito não funcional, requisito funcional, regras de negócio, restrição, requisito de interface externa, requisito de sistema, feature, tudo isso são tipos de requisitos, tá? Que é o que o jogo foca, né? Tem as cartas bônus, né? Que são cartas em que os jogadores podem tirar quando eles acertam uma classificação. Então, por exemplo, aqui, né? Uma carta bônus diz que ele ganhou mais um ponto. Então, ele pode também contar aí com essas cartas. E tem as cartas de ajuda, onde ele pode pedir ajuda, por exemplo, por exemplo, a um analista de requisitos sênior, a um analista de requisitos júnior, tá? Aí, aqui temos mais informações, né? A mecânica do jogo. O jogo, ele exibe uma carta. Como é que acontece? Ele exibe uma carta do deck de challenge, que é a carta do requisito em si, para cada jogador na sua vez de jogar. Então, se o jogador está na sua vez de jogar o jogo, ele mostra uma informação e essa informação precisa ser classificada pelo jogador, né? Então, ele vai ali ler aquela informação e vai ter que classificar usando alguma carta de requisito. Ele tem todas as cartas de requisitos disponíveis para ele. Como funciona a pontuação, né? A pontuação do jogo, ela é feita através da soma dos pontos obtidos pelos participantes, através das classificações corretas e também dos bônus que eles podem ganhar. Então, os jogadores, eles ganham um ponto para cada requisito que eles acertam, a classificação, e dá o direito dele poder classificar mais um. E aí, se ele classifica 2 requisitos, né, ali na mesma jogada, eles podem pegar então uma carta do deck de bônus, que aí eles têm a possibilidade de aumentar a sua pontuação, tá? E as cartas de bônus podem conter de 1 a 3 pontos. Então, a pontuação ela vai ser exibida para os jogadores no formato de ranking e o jogador campeão, né, vai ser informado após cada partida e quem ganhar vai ser quem tem mais pontos, tá? Depois que todos os requisitos forem avaliados, tá? Da jogada. Esse jogo ele foi avaliado através de um survey. Esse survey ele é basicamente um questionário. A gente pediu para os avaliadores, para alguns alunos, né, de graduação usarem o jogo e aí responderem. O objetivo era identificar aspectos positivos e melhorias com relação ao nosso jogo. A população eram estudantes de graduação da área da ciência da computação, né, ou até mesmo outras áreas que tivessem tido a cadeira de engenharia de software ou cadeiras de requisitos de software. E aí 7 participantes participaram dessa avaliação. O questionário ele foi feito no Google Forms com 13 questões e os dados foram coletados, né, em 2021, março de 2021. A avaliação ela aconteceu no ambiente do próprio participante. Então, como o jogo é um aplicativo móvel, os participantes foram instruídos a instalarem esse jogo nos seus celulares e usarem o jogo, participarem, fazerem uma jogada entre eles e aí depois responder o questionário. Aqui são algumas principais questões, né, do questionário. Então, por exemplo, o questionário pede para classificar, né, o quão fácil foi jogar o jogo. Aqui são alguns resultados, né, muitas pessoas, né, a maioria delas, por exemplo, concordaram totalmente que o jogo classifica, ele é fácil, tá, de usar. E através dessa avaliação nós obtivemos várias melhorias, né? Algumas delas, por exemplo,
que é muito relacionado a questões de feedback, por exemplo, para informar quem acertou, né, o requisito. Outra melhoria sugerida foi para limitar o tempo de classificação, então não deixar a pessoa ali por um tempo indeterminado, certo? Então, aí são algumas melhorias. As principais dificuldades que nós observamos foram não ter entendido, né, com os alunos tiveram uma dificuldade ali inicial em entender, mas depois que eles entenderam foi fácil de jogar, tá? E, né, saber quem era o jogador da rodada foi um pouco complicado também, então isso é aí uma melhoria, tá? Então esse trabalho ele focou na criação desse jogo para facilitar e tornar mais divertido o ensino desses diferentes tipos de requisitos, né, em cadeiras de requisitos, cadeiras de engenharia de software. A gente conseguiu avaliar, conseguimos alguns feedbacks positivos, mas melhorias precisam ser feitas. Como trabalho futuro a gente quer melhorar esse jogo e também desenvolver ele para outras plataformas, tá? E é isso, muito obrigada.